Olá, meus amigos. O desafio agora é manter a calma e conquistar diante de Deus privilégios. Quando eu falo em privilégios, é quando você vê, à luz da palavra do Senhor, Ele favorecendo algumas pessoas no passado. E tudo isso está registrado na palavra de Deus. Você vai lá e vê que Ele favoreceu algumas pessoas em tempos de crise. E essas pessoas viram a glória de Deus em suas vidas. Muitos atravessando pelo deserto, outros por guerras, pestes e situações muito semelhantes a que estamos enfrentando agora nesses dias. Então, como nesse universo de mais de 240 milhões de pessoas, aproximadamente, Deus vai olhar para você e vai fazer por você o que não está fazendo por outras pessoas. Essa é uma pergunta muito importante a ser feita e você encontra a resposta na palavra de Deus. Quando Ele diz em sua palavra, e você vê no livro de Malaquias, quando Ele trabalhou com aquela gente para nos mostrar o registro dessa experiência com todas as pessoas do passado, nos dá visibilidade, o que Ele também nos dias de hoje quer fazer e pode fazer por cada um de nós. Olha o que está escrito em Malaquias, no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Quando você lê a palavra de Deus e tem contato com essa experiência, você vê que quando Deus recebe as nossas ofertas, somos abençoados. E a oferta que Deus recebe, e quando eu digo oferta, eu estou falando da dedicação do seu tempo, da consagração do seu corpo como templo do Espírito Santo, das prioridades em meio à liberdade de escolha que nos possibilita apresentar diante de Deus quais são as nossas prioridades, porque a liberdade que nos dá a oportunidade de mostrarmos quais são as nossas prioridades. Deus não gosta de nada feito por obrigação, principalmente quando diz respeito a Ele. Então, tanto o seu tempo quanto qualquer coisa que se faça para o Senhor, para a manutenção das coisas que estão a seu serviço, qualquer oferta do seu tempo, quando você senta para meditar na palavra de Deus e receber dele a orientação, receber dele a sua bênção. Ele só aceita essa oferta quando essa oferta é resultado da voluntariedade e da justiça. Então são duas coisas que você não pode esquecer. Qualquer coisa que se faça para Deus precisa trazer esse espírito da voluntariedade e da justiça. Por isso que aqui ele teve que disciplinar o seu povo. Por quê? Porque eles estavam concentrando a sua ideia e o seu pensamento somente na oferta. E eles entregavam para Deus ofertas, ofertas de cereais, enfim, tudo como você conhece. Mas não existia justiça. Como você vai dar para Deus algo que já pertence a Ele? Então ele estabelece a oferta, e ele foi o primeiro ofertante, quando ele ofertou Jesus para o nosso resgate, para nos dar a oportunidade de entrar em sua presença, receber os seus benefícios. Ele ofertou o que havia de melhor. A primeira oferta foi Deus quem fez.
E agora? Você está ofertando o quê? E é por isso que nós agora estamos falando sobre esse assunto. Por quê? Porque a maioria das pessoas se relacionam com Deus no espírito do desprezo. Repousam sobre a doutrina da graça e transformam essa graça em desprezo. Transformam essa graça em um comportamento e em um relacionamento com Deus que ele acaba ocupando o último lugar da sua vida. Ele sempre vai estar em último plano. Somente no momento da necessidade você lembra que Deus existe. Você lembra que o teu pai quer se relacionar com você. E aí eu sou obrigado a dizer que nesse momento você não encontra. Por quê? Ele é muito claro em dizer, está lá no primeiro livro de Samuel, honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desfavorecidos. Então, repetindo, como nesse universo de 240 milhões de pessoas aproximadamente, nós vamos alcançar diante de Deus o privilégio do seu socorro, da sua bênção, como no meio dessa multidão de pessoas, Deus vai fazer por você o que não está fazendo pelos outros. Por qual motivo? O que vai diferenciar você diante de milhares de pessoas? O mesmo princípio que diferenciou aquelas pessoas no passado. O mesmo princípio que diferenciou aquelas pessoas no passado, que precisaram ser refinadas pelo Senhor, serem purificados e foram refinados como o ouro e como a prata. E aqui está falando de luta, de problemas, de coisas que precisaram acontecer, que aconteceram justamente para que as pessoas refletissem a sua condição diante de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Tudo o que está acontecendo agora está nos proporcionando a oportunidade de avaliarmos a nossa condição diante de Deus, o nosso relacionamento diante de Deus. Você já observou lá no Salmo 91 aquelas promessas maravilhosas, quando ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Você já prestou atenção? Está escrito lá no versículo 11, se eu não me engano, está escrito assim, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Note que uma contrapartida como resultado de uma iniciativa sua. Quando ele diz que praga alguma chegará à sua casa, que você não vai estar sujeito à peste que anda na escuridão. Você já prestou atenção? Então muitas pessoas confundem e pensam que pelo fato de estarem em uma denominação religiosa, estão se relacionando com Deus no modelo institucional, religiosamente comparecendo e muitas vezes com sentimento de obrigação e desprezo, estão instantaneamente cobertas por essa bênção de Deus, por pertencerem a alguma ordem religiosa. E daí onde vem o desapontamento, o desencanto, a surpresa ruim e os questionamentos. Então a bênção de Deus vem sobre nós quando Deus aceita a nossa oferta. É exatamente isso que ele diz. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável. Em outras palavras, eu me agradarei. O objetivo dessa advertência, dessa palavra, é para que você, diante de Deus, faça uma avaliação. Estamos falando de religiosidade, estamos falando do Espírito que está orientando o seu relacionamento com Deus. É uma amizade autêntica, verdadeira? Existe prioridade
o Espírito de Deus produziu em seu coração a paz que excede todo o entendimento, confirmando a seu espírito que Deus se agrada das suas ofertas e que Ele está disponível agora para fazer por você o que infelizmente não está fazendo pela grande maioria, e que neste momento nós estamos diante da oportunidade do que está escrito também em Malaquias, quando ele diz: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Estamos agora diante de uma oportunidade que vai nos dar visibilidade de ver outra vez a diferença que Deus é capaz de fazer na vida daqueles e que Ele recebe e que Ele se agrada das suas ofertas. Então é um momento de reflexão, é um momento de você se aproximar diante de Deus nesse espírito de quem está se relacionando com Ele, na esperança, na expectativa de ter essa paz que excede todo o entendimento, a compreensão humana. É uma experiência muito pessoal, você não pode confundir essa experiência com promessas, com palavras que você ouve de consolo ou conforto humano, mesmo que esse consolo, esse conforto venha endossado com o versículo da Bíblia, mas a paz ainda não está aí. Então esse é o momento de reflexão para que você possa reconhecer se você está no esconderijo do Altíssimo e nesse momento Deus está disponível para fazer por você o que infelizmente não está fazendo pela grande maioria das pessoas. Então nós precisamos do livramento de tudo o que está acontecendo e precisamos da capacidade para prosperar em tempos de crise. Porque não é somente a peste em si, mas as consequências que vêm sobre todo o mundo como resultado desse desequilíbrio que vai levar muitas pessoas à condição de miséria, à dependência do Estado, do socorro dos homens, da generosidade das pessoas, vai empobrecer muita gente. E Deus não quer que os seus estejam nesta condição, limitados a decisões dos que só se preocupam com o poder. E muitos, infelizmente, vão viver sobre as consequências de tudo isso. Que Deus aceite a sua oferta. Que você, nesse momento, faça uma análise criteriosa do seu relacionamento com Deus. O que está orientando o seu relacionamento com Deus? O medo, a insegurança, o sentimento de obrigação, a religiosidade, o ritual, fomentado pela inimizade que campeia no sistema religioso que afeta você para alimentar os interesses de quem está em posição de poder. Tudo isso deve ser agora observado. Que você pode pensar que está em Deus, mas você está numa religião. Não está andando com Ele. Deus não está se agradando das suas ofertas. E não pense você que é só chegar um gasofilácio e lançar dinheiro. A bênção vem quando Ele recebe. Ele só recebe quando Ele aprova o ofertante. Não é a moeda, é a pessoa. O seu tempo é prioridade, é fruto de uma prioridade, ou é o que sobra para Deus? Ou Ele só é lembrado quando você precisa? Existe comunhão com Deus através da leitura de sua palavra e da meditação antes de dormir? Ou teu companheiro são as redes sociais? É o teu celular, onde você instalou o aplicativo da Bíblia e lê um versículo ou dois para alívio de consciência, mas o maior tempo é gasto nas redes sociais, discutindo política, discutindo outro, discutindo pessoas, colecionando inimizades em um espírito de perturbação, ansiedade
enquanto frequenta um templo com medo de pegar o vírus, na esperança de receber o livramento de Deus. Tudo isso é muito importante ser avaliado agora. A qualidade do seu relacionamento com Deus, que o capacitará, que vai lhe dar todas as condições, melhor dizendo, para que Deus, nesse momento, que precisamos que Ele faça diferença, quando Ele diz em sua palavra, e farei distinção entre o meu povo e os egípcios, que haverá trevas sobre os egípcios, mas sobre o meu povo que habita, que está na terra de Gósen, não haverá trevas nem saraivada de pedras. Não haverá prejuízos, nenhum animal que pertence ao meu povo morrerá. Então, por que Deus diz, e vereis outra vez a diferença? Porque agora Ele quer mostrar isso. Não é uma questão de presunção religiosa. Não é uma questão de você dizer, sou especial, melhor do que todo mundo, e sair por aí desafiando as pessoas, andando sem máscara, sem tomar as medidas mínimas de prevenção. Como muitas pessoas fazem em nome de Deus, num espírito totalmente contrário à orientação de Deus em sua palavra. Não significa isso. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Que esta oferta seja agradável, que Deus aceite as suas ofertas, que você consiga agora, nesse momento da crise, diante de Deus, conquistar essa virtude, que Ele receba, para que o resultado da aceitação dessa oferta, do seu tempo, da sua dedicação, do que há de melhor, em contrapartida, Deus também, nesse universo imenso de pessoas que necessitam do socorro de Deus, você seja escolhido para que Ele faça a diferença, para que Ele faça por você o que infelizmente não está fazendo pela grande maioria das pessoas. Então eu repito, não é uma questão de presunção religiosa ou de se considerar melhor do que os outros. Essa eleição é de Deus. E não é por uma questão de ser melhor ou pior. É uma questão de contrapartida, de devolução. Deus não dá, Ele devolve. Na mesma qualidade do que você entrega. E essa reflexão que eu quero que você faça agora, principalmente nesse momento de grande perplexidade, de grande angústia e ansiedade. E que você olhe para a palavra de Deus e encontre nele agora o repouso que você precisa e o socorro que desesperadamente necessitamos. Nesse momento caótico, nesse momento em que milhares de pessoas, infelizmente, perdem as suas vidas e vivem em condição de miséria. Que Deus te abençoe e te livre desse mal, que Ele aceite as suas ofertas e que você possa agora apresentar diante de Deus razões para que Ele possa fazer por você o que infelizmente não está fazendo pela grande maioria das pessoas. Que Deus, como Ele está refinando o mundo, purificando como a prata e o ouro, que Ele possa encontrar você digno de receber dele a sua bênção, a sua vitória, a sua libertação. Que Deus te dê ideias criativas, oportunidades e, acima de tudo, o livramento. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Um abraço bem grande, seu amigo Epitácio Magalhães. Reflita sobre isso. Leia o livro de Malaquias. Mas está no Antigo Testamento. Mas a experiência continua a mesma. Ele diz no mesmo capítulo, porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Deus é o mesmo, hoje e sempre eternamente. Então medita nisso e veja se o que você apresenta de Deus, diante de Deus, é orientado
pelo medo, pelo espírito do desprezo ou da obrigatoriedade da obrigação. E veja a qualidade do que você oferece, para que você possa apresentar diante de Deus ofertas dignas de aceitação. Que Ele receba as suas ofertas, que você seja achado digno diante de Deus. Tá bom? Beijo bem grande, seu Miguel Passos Magalhães. Cuidem-se, fica com Deus. E sexta-feira à noite estamos aqui nesse canal compartilhando a nossa reunião. Você pode comparecer às 18 horas presencialmente lá em Atos. Então temos um número bastante reduzido, às 18 horas até às 19 horas e 20 minutos nós estamos finalizando a nossa reunião em obediência aos decretos municipais, tá bom? Então você vai observando que sexta-feira nós vamos permitir a presença das pessoas que quiserem comparecer ali, às 18 horas na sexta-feira e no domingo, 18 horas também. A reunião será até às 19h20. Lembrando que é um número muito limitado de pessoas. Se você vai comparecer, chega cedo, porque temos todo um protocolo a ser observado para que tudo seja feito com segurança, no mais alto nível de segurança, segundo as orientações e a direção que temos de Deus para realizar reuniões nesse momento, obedecendo a esse critério. Tá bom? Beijo bem grande. Fica com Deus, cuidem-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.